Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 1º de outubro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. E hoje nós iremos iniciar um novo capítulo, o capítulo 9, né? O povo estava ansioso para iniciar esse capítulo, né? O capítulo 9, aonde nós iremos estudar penetração dos espíritos em nossos pensamentos. É um capítulo extremamente importante para a nossa vida e para o nosso cotidiano. Vamos então orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, queridos amigos espirituais aqui presentes, trabalhadores responsáveis por essa atividade, nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por termos conseguido chegar. Nós agradecemos essa casa que o Senhor preparou para nos receber. Nós agradecemos, Senhor, a saúde do nosso corpo e a da alma, a saúde mental, a oportunidade que temos de estarmos aqui para aprender, Senhor. Aprender não mais lições temporárias, mas lições que são eternas. E é pautado nisso, amor querido, que nós te rogamos, que nós possamos verdadeiramente compreender o que será estudado essa noite, para que, uma vez entendido, compreendido, nós possamos viver na nossa vida. Não uma compreensão apenas de memória, mas uma razão, uma lógica, uma racionalidade em tudo aquilo que aprendemos. Envolve-nos, Senhor, com a tua paz, que os nossos amigos espirituais possam nos conduzir, porque nós estamos reunidos, Senhor, em teu nome. Graça te damos e te pedimos permissão para iniciar mais um estudo. Vamos lá? Penetração dos espíritos em nossos pensamentos. Questão 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem ver, pois constantemente vos rodeiam, mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se ocupando das que lhes são indiferentes. Então vamos ver assim. Se você está lendo um livro e que você está muito envolvido com essa leitura, o pessoal pode falar o que quiser, você não dá conta não. Você não consegue ouvir. Por quê? Porque a tua atenção está totalmente direcionada para aquela leitura. Se você estiver vendo um filme, se você estiver bem compenetrado, você se abstém do que está acontecendo em torno de você. Você consegue ter essa concentração direcionada, essa atenção direcionada em algo que você tem um interesse muito grande. Então, nós encarnados não fazemos isso? Ok. O mundo espiritual não é diferente. Então, aqui quando ele usa esse termo, mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, cada um vai ver o que interessa. Quem procura, acha. E no mundo espiritual não é diferente. Então a gente vai dizer assim, se é um espírito que deseja ajudar, por exemplo, na saúde, ele vai atrás disso. Vai estar com um grupo que realiza a saúde. Então vai procurar hospitais, enfermarias, lugares que possam atender pessoas e que ali ele pode trabalhar, atuar e ver. Se é um espírito sexólatra, ele vai procurar onde? Um hospital? Ele vai procurar o quê? Esses lugares. Se é um espírito voltado à educação, ele vai procurar o quê? As escolas. Se é um espírito voltado a brigas, intrigas, ele vai procurar o quê?
fofocas, pessoas. Então, ou seja, cada um busca aquilo que lhe compraz e lhe apraz. Da mesma forma que nós também, entendeu? Então, ou seja, Tati, é legal, entendi, mas eles não estão comigo. Então vamos pensar. Se eu estou fazendo o trabalho do bem, logo eu estou sendo vista, assistida pelos espíritos bons. Se eu estou ali falando fofoca, disse-me disse, conversa disso, conversa daquilo, eu também estou sendo assistida por espíritos desse nível, que é o meu nível. Então, para eu saber, então às vezes a gente fica preocupado. Ai, tia, mas quer dizer que todo o tempo tem espírito nos olhando? Óbvio, como tem pessoas. Só que esses espíritos estão de comum acordo com aquilo que eu faço. Então, nós sempre oramos pedindo a presença dos bons espíritos. Mas basta? É necessário que a minha atitude esteja de comum acordo, senão não adianta eu pedir. A primeira coisa, o que eles irão fazer ao nosso lado? Só marcar presença? Não é, gente. Então a gente tem que adquirir essa maturidade, que não é uma questão de pedir apenas, de orar. É uma questão de viver. Então eu vou atrair os espíritos que estão de comum acordo e vou estar sendo acompanhada. Se eu estou sendo acompanhada, logo eles estarão o quê? Vendo. Da mesma forma, vou contar uma não para... Como aconteceu comigo, eu gosto de trazer experiência particular algumas vezes para ilustrar. Então, eu me recordo que eu saí daqui da instituição e atendi um, atendi outro, eu chegava em casa já um pouquinho tarde. Ou vinha direto do trabalho também, chegava em casa um pouquinho tarde. Na época, meu papai já tinha amputado as 2 pernas. Então, o primeiro quarto que eu... E sério, o primeiro quarto que eu entrava era o quarto dele, né? As meninas passavam o dia com ele, eu trabalhava e tal, e à noite eu ia lá. Então, eu ia trocar fralda, aferir a pressão, a glicose, porque ele já tomava insulina, dava um iogurte, uma gelatina que ele gostava e conversava para saber como é que foi. Então isso era a minha rotina. Então eu entrava 10 horas, saía de lá quase meia-noite, de dentro do quarto. Isso era a minha rotina, 15 para meia-noite, mais ou menos por aí. E às vezes ele queria sair da cama, colocava na cadeira e tal. Então uma vez passei por essa rotina, quando eu saí do quarto, eu ouvi em alto bom tom: vambora, ela já tem problema demais. Então nós sempre estamos sendo observados. Aí eu dou uma palestra aqui, falo aqui, chego em casa e vou maltratar meu pai? Como é que você acha que ia ficar a minha vida? O que eu ia despertar nesses espíritos? Empatia, simpatia ou uma antipatia? Dizer, mas que moça falsa. Estava no maior kikiki falando de Jesus e olha aqui como é que ela faz quando está dentro da casa dela. E isso, gente, serve para tudo. Quantas vezes a gente sai daqui e chega em casa, faz tudo o contrário do que a gente ouviu aqui. E a gente pode sim ser acompanhada, estar acompanhada. Logo, eles mesmos não nos levarão a sério. Mas esse é uma hipócrita. Olha a atitude dela aqui dentro de casa. Olha a atitude dele aqui dentro de casa. É a mesma coisa você, na sexta-feira, vai, apronta, faz tudo que deve, que não deveria, e no sábado você está aqui para aplicar, para dar uma palestra. Mas menino, será que esse é o mesmo que estava ontem se rasgando todo lá na festa? E agora parece um padre falando? Você está entendendo? Então, sou esse tipo. Então, gente, tudo isso para dizer, nada do que nós fazemos está oculto. Nada. Então, que a gente sempre possa ter a consciência de que nós estamos mergulhados, como diz o apóstolo Paulo, numa nuvem de testemunho. E detalhe, a gente diz, mas os espíritos estão... Gente, então tá, vamos abster. Faz de conta que não tem espírito. Mas Deus não é onipresente? Então, tudo que nós fazemos está na presença de Deus. Tudo. Então, não existe nada que eu faça... Aqui, vou fazer escondido. Não existe isso, gente. Então,
Então, mesmo que eu não esteja sendo vigiada por um encarnado, eu estou na presença de Deus. Ele está vendo o que eu estou fazendo. Entendeu? Então, vamos abster tudo que é espírito. Tá, não quero... Ok, vamos lá, tira todos. Mas existe a presença de Deus, que é o nosso Pai. A presença do Cristo. Não é, velho? Então, ou seja, podem ver, pois constantemente vos rodeiam, repetindo, mas cada um vê as coisas que dá atenção. Por isso que eu parei para fixar bem isso aí. O que é dar atenção? É algo que ele quer, que ele gosta. Não se ocupando das que lhes são indiferentes. Então, se eu estou ali fazendo bem, e se é um espírito zombeteiro, não, essas coisas eu quero não, e aquilo é indiferente para ele. Até aí tudo bem? Vamos para 4, 5, 7? Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E aí parte do princípio. Olha só, ele perguntou se os espíritos veem tudo, eles veem aquilo que o quê? Aquilo que dá atenção, que ele dá atenção, ele consegue ver. Então a mesma coisa quando ele pergunta se o espírito pode conhecer os nossos mais secretos pensamentos, o primeiro ponto que eu tenho que pensar é se isso interessa ao espírito. Então, mais uma vez, que tipo de espírito eu estou atraindo para se interessar pelos meus pensamentos? Então a gente sempre vai bater na tecla que a responsabilidade do que atraímos é nossa. Então nós temos que sair dessa crendice de que a gente tem que acabar com os espíritos perversos, acabar com os espíritos obsessores, afastar os espíritos. Quem tem essas falas não entendeu o espiritismo ainda. O Emmanuel diz, nós temos que afastar as moscas ou fechar a ferida. Enquanto existir ferida, ela irá atrair moscas. Então o problema é a mosca ou a ferida? E o que é a ferida, se não a nossa conduta moral? Se nós mudamos a nossa conduta moral, obviamente nós também iremos mudar essa parceria, esses sócios. Como bem diz lá o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, uma mensagem titulada Associação. Tá, gente? Então não vamos nos preocupar com esses irmãos, vamos nos preocupar com o que nós somos. Se nós mudarmos a nossa forma de ser, a nossa conduta, tudo muda. As nossas associações, as nossas parcerias serão outras. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla, olha a atitude, olha a nossa atitude, olha a nossa atitude. Se houver mudança na atitude, pronto. Todo o demais vai também mudar. Faz sentido isso? Então vamos sair desse movimento místico. Vamos tomar um passe para se libertar das más influências. Não adianta, gente. Você pode tomar 300 passes. Se você não mudar, se nós não mudarmos a nossa vida interior e a nossa conduta moral, nós iremos permanecer nesse estado de obsessão e perturbação. Obsessão e perturbação. E quando nós estamos nesse estado, nós também somos perturbadores e obsessores para muita gente encarnada. Porque às vezes nós aqui, nós tocamos o terror na vida de muita gente. A gente sempre pensa de lá para cá, a gente nunca consegue pensar daqui para lá. Será que eu sou uma boa companhia? Será que é agradável estar comigo, convivendo? Os espíritos podem conhecer então os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes conhecem, ele reforça, aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Você quer esconder até para você mesmo, mas ele sabe. E eles aqui, ele está falando de espíritos, ele não está falando de espírito perverso, está falando de espírito. A pergunta está geral. Então, todos os espíritos, de todos os níveis. Aí volta a repetir mais uma vez. Isso vai estar de comum acordo com a nossa forma de ser e de viver.
muitas vezes conhece aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Então, muitas vezes você vai cumprimentar alguém com direito a 2 beijinhos e até 3 beijinhos de falsidade. Os espíritos sabem exatamente o que vai no mundo íntimo. Então, não adianta a gente tentar nos enganar achando que estamos enganando aos amigos. E nem os encarnados a gente engana. Não enganamos. Aí Kardec ainda, para firmar, fez a 457A. Sendo assim, parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la dessa mesma pessoa depois da morte? Olha que pergunta interessante, né? Então, quando está encarnado, a gente consegue dissimular e esconder? Desencarnou, tem como? Não tem como. Certamente. E quando vos julgais bem escondidos esses pensamentos, muitas vezes tendes uma multidão de espíritos que vos observam. Entende? Então volta aquele exemplo que eu trouxe particular. Quem que poderia imaginar que alguém, 2 adentraram comigo dentro do quarto e viram tudo que eu fiz ali dentro? Tu imagina uma palavra mal posta do meu papai? Uma vez, mas eu já está trabalho. Eu chego cansada uma hora dessa. O que vocês imaginam? Minha filha, eu queria um iogurte. Ah, não, uma hora dessa não, pai, por favor. Você imagina isso? Mas é o que muitas vezes nós fazemos. Eles foram para levar problemas. Sabe esses contratempos para te desestruturar? Porque quando a gente se arvora ao trabalho do bem, a gente incomoda muita gente. Até os encarnados. As maiores lutas que a gente trava é com os encarnados, principalmente os espíritas. Quando a gente se arvora ao trabalho espírita. Diz Kardec que os maiores desafetos dele foram justamente com aqueles que trabalhavam junto na associação. Porque os inimigos da doutrina, eles não estão fora, eles precisam estar dentro, infiltrados. A gente tem que estar muito atento. Por isso que o Espírito de Verdade nos falou: fazei calar os vossos ciúmes na condição de inveja, os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para que não venha dano à obra. Está lá o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, sempre teremos uma multidão, em qualquer lugar, inclusive dentro da tua casa. Então imagina, né, essas nossas atitudes, a gente não iria se vergonhar? Então não estamos sozinhos. E aí ele fez mais uma pergunta, 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Que pensam eles de nós? Depende do que a gente está fazendo. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam. Riem. Gente, a gente tem um chilique porque a chave não está no lugar. A gente não coloca no lugar e faz um escândalo dentro de casa. A gente tem um chilique porque quebrou aquela louça. A gente tem um chilique porque a roupa não foi bem passada. A gente tem um chilique porque sujou, caiu, derramou alguma coisa. A gente tem um chilique porque ligou e o telefone estava desligado. Quantos chiliques nesses aborrecimentos, eles dão gargalhar. Olha aí a moça que estava evangelizando.
tão bonitinho, falando de Jesus, olha aí, ó, se atacou todo por causa do gato. É isso. Aí, ó. E se nós formos para uma reunião mediúnica, ele ainda vem zomba da gente na reunião. Você é uma hipócrita. Eu estive lá e vi o que você fez. Aí a gente cai durinho para trás. A gente não tem nem coragem de perguntar, viu o quê? Senhor Jesus, envolve esse irmão, que ele possa ser conduzido. A gente já tenta encaminhar, né, para calar a criatura. Então, esse tipo de situações mostra que nós não estamos sozinhos. Então, venhamos sempre a lembrar disso. Em todo e qualquer lugar, eu estou na presença de Deus e dessa legião de espíritos. Né? Na fala de Paulo, é nessa multidão, essa nuvem de testemunhas. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram ajudar-vos. Então depende. O leviano dá boa gargalhada da nossa burrice. E os nossos irmãos mais sérios, eles acabam se lamentando, né, as nossas escolhas e tentam nos ajudar no que é possível. Porque, gente, os espíritos nobres, eles respeitam uma lei chamada livre-arbítrio, que é uma lei dada por Deus. Então, jamais eles vão interferir para tirar o nosso livre-arbítrio. Por mais que eles saibam que foi a pior escolha que nós poderíamos ter feito. Mas eles deixam, porque isso faz parte do nosso aprendizado. Deus dá o livre-arbítrio, a gente que escolhe. Agora é assim, a gente escolhe e sofre as consequências da escolha. Né? A gente escolhe e sofre as consequências da escolha. Não esqueçam disso. A gente às vezes tem dificuldade, mas nós temos emoções, nós somos humanos. A condição humana, até porque as emoções é uma forma de defesa, de aprendizado. As emoções fazem parte do nosso processo de evolução. Então, quando a gente sente o medo, que é uma emoção, é uma forma de nos proteger. Corre que o bicho vai te pegar. Mas a emoção que me fez disparar, que os hormônios dispararam, né, a fuga, era justamente o medo. Então, as emoções, elas fazem parte do nosso processo para a elaboração da nossa personalidade e a manutenção do corpo. Então, a gente vai ter o medo, nós vamos ter a tristeza, nós vamos ter a raiva, vamos ter a alegria. Agora, o sentimento já é o processamento dessa emoção. Então, como é que eu vou exteriorizar através de emoção, através de sentimento, a emoção da raiva? Então é aí que está, sentir faz parte, mas como eu vou administrar isso mostra a minha evolução. Então faz parte da natureza humana sentir medo? Faz. Como é que eu vou transformar isso em um sentimento? Que tipo de sentimento eu vou transformar? Como eu vou trabalhar isso dentro de mim? E é esse o nosso convite. É isso que a doutrina nos convida. Nesse nosso processo de evolução, a gente educar os sentimentos. Então, sentir, ok, o que eu vou fazer com ele é que me torna diferente. Ficou claro isso? Vamos entrar numa influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos? Bora? 459. Eu adoro esse capítulo, que é muito esclarecedor, né? Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos. Então, ainda há pouco ele perguntou se os espíritos o quê? Percebem, veem, identificam, sabem. Agora ele quer saber se eles influenciam. Entendeu? Eles enxergam. Eles percebem. Eles sabem o que a gente está pensando? Sabe. Se for do interesse dele, sabe. Porque os espíritos se comunicam pelo pensamento. Nós nos comunicamos pelo pensamento, ok? Tanto é que no Obreiros da Vida Eterna está tendo um velório
E ali velório sai conversa de tudo que é jeito, né? Então veio alguém decidiu falar que um outro alguém foi responsável pela morte, algum assassinato, alguma coisa. Menino, esse rapaz inclusive estava desencarnado, que estava sendo citado. Esse espírito veio com ódio. Você está me acusando? E o cara lá no velório. Gente, não se fala mal principalmente de quem desencarnou. Como ele disse aqui, lembra? Que de desencarnado é mais difícil ainda você esconder. Então que da nossa boca possa sempre sair palavras falando bem, tá? De todo mundo. Não abra a boca para denegrir a imagem de ninguém. Principalmente se já desencarnou. Se alguém vier falar, não fale não, meu irmão. Porque quando a gente fala, a gente atrai. Porque o pensamento é uma evocação. Se você está falando bem, se a pessoa estiver ali, vai dizer, ainda bem, está falando bem de mim. Se você falando mal, ela ver só. Entendeu? Influi em nossos pensamentos e em nossos atos. Influenciam no nosso pensamento e nas nossas atitudes? Resposta: muito mais do que imaginais. Agora a pergunta é, os espíritos, ele está perguntando se é bom ou se é ruim? Não. Os espíritos. O nosso anjo da guarda nos influencia? Sim. Influencia. Muito mais do que a gente possa imaginar. Agora, se nós vamos atender ou não, aí já é outra coisa, gente. Influenciar não está batendo o martelo que vai realizar. É uma influência que você pode aceitar ou não. Porque quem bate o martelo somos nós. Eu sempre gosto disso que eu ouvi de um espírito, uma reunião mediúnica. Esse vocês são engraçados. Espírito leviano, né? Um irmão nosso, como nós. A gente dá a ideia, vocês realizam e a culpa é nossa. Mas não é lógico isso? Eles dão uma sugestão, mas quem vai realizar somos nós. E a culpa é deles? A responsabilidade é nossa. Então não se desespere, porque aqui ele fala só em uma influência. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender da nossa sintonia, tá? Sintonia. Às vezes a gente confunde o que é sintonia e o que é combinação fluídica. Combinação fluídica é necessário para um transe mediúnico. Não precisa de sintonia. Sintonia é gostamos das mesmas coisas. Combinação fluídica é uma capacidade mediúnica. Livro dos médios, tá? A gente tem que estar muito atento para isso. Então aqui é combinação fluídica ou sintonia? Sintonia. Eu tenho uma regrinha que eu trago comigo. Diz Jesus assim: conhece-se a árvore pelo... Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é má, a árvore é má. Então todos nós temos capacidade de saber se o pensamento é bom ou ruim. Então o que nós temos que fazer sempre é avaliar o pensamento. É bom? Tia, como é que eu posso saber se é bom? Só é bom quando é bom para todos. Quando o bom é só para mim, já não é bom. Essa é outra regra básica. O que é bom para Deus é quando é bom para todos. Se o bom só é um bom só para mim, isso já não é bom. Vamos parar aí? Foi bom, gente? Deu para entender? Como é que nós vamos sair daqui hoje, hein? Atentos, né? E é autêntico e é verdade. Agora, gente, sempre que a gente estuda esse capítulo, a gente só pensa nos espíritos maus, né? A gente só pensa na influência perversa, essas coisas. Mas vamos parar e pensar também, todos nós somos espíritos e todos nós nos comunicamos. Então isso também serve para os nossos amores que retornaram à pátria espiritual, né?
mas que a nossa fala possa ser sempre de conforto, de amparo e de força. Eu sempre digo, nunca faça pedidos a um ente querido teu que retornou à pátria espiritual, porque nós não sabemos a condição que está e se estaria em condição de nos ajudar. Então, que a gente pare de dar trabalho, porque já demos bastante trabalho, né? Então, é hora, sim, de sempre mandando força, abraço, amparo, orando. Esse sempre o movimento, porque nós, espíritos, nos comunicamos pelo pensamento. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Se é um espírito que deseja ajudar, por exemplo, na saúde, ele vai atrás disso. Vai estar com um grupo que realiza a saúde. Então vai procurar hospitais, enfermarias, lugares que possam atender pessoas e que ali ele pode trabalhar, atuar e ver. Se é um espírito sexólatra, ele vai procurar onde? Um hospital? Ele vai procurar o quê? Esses lugares. Se é um espírito voltado à educação, ele vai procurar o quê? As escolas. Se é um espírito voltado a brigas, intrigas, ele vai procurar o quê? Fofocas, pessoas. Então, ou seja, cada um busca aquilo que lhe compraz e lhe apraz. Se eu estou fazendo o trabalho do bem, logo eu estou sendo vista, assistida pelos espíritos bons. Se eu estou ali falando fofoca, disse-me disse, conversa disso, conversa daquilo, eu também estou sendo assistida por espíritos desse nível. Ai, tia, mas quer dizer que todo tempo tem espírito nos olhando? Óbvio, como tem pessoas. Só que esses espíritos estão de comum acordo com aquilo que eu faço. Nós sempre oramos pedindo a presença dos bons espíritos. Mas basta? É necessário que a minha atitude esteja de comum acordo, senão não adianta eu pedir. Então a gente tem que adquirir essa maturidade, que não é uma questão de pedir apenas, de orar. É uma questão de viver. Então eu vou atrair os espíritos que estão de comum acordo e vou estar sendo acompanhada. Se eu estou sendo acompanhada, logo eles estarão o quê? Vendo. Nada do que nós fazemos está oculto. Nada. Então, que a gente sempre possa ter a consciência de que nós estamos mergulhados, como diz o apóstolo Paulo, numa nuvem de testemunho. Gente, então tá, vamos abster. Faz de conta que não tem espírito. Mas Deus não é onipresente? Então, tudo que nós fazemos está na presença de Deus. Tudo. Então, mesmo que eu não esteja sendo vigiada por um encarnado, eu estou na presença de Deus. Ele está vendo o que eu estou fazendo. Se isso me interessa. A responsabilidade do que atraímos é nossa. Então, nós temos que sair dessa crendice de que a gente tem que acabar com os espíritos perversos, acabar com os espíritos obsessores, afastar os espíritos. Quem tem essas falas não entendeu o espiritismo ainda. Enquanto existir ferida, ela irá atrair moscas. E o que é a ferida, se não a nossa conduta moral? Se nós mudamos a nossa conduta moral, obviamente nós também iremos mudar essa parceria, esses sócios. Então não vamos nos preocupar com esses irmãos, vamos nos preocupar com o que nós somos. Se nós mudarmos a nossa forma de ser, a nossa conduta, tudo muda. As nossas associações, as nossas parcerias serão outras.
Então é por isso que a gente bate tanto nessa tecla, olha a atitude, olha a nossa atitude, olha a nossa atitude. Se houver mudança na atitude, pronto, todo o demais vai também mudar. Então vamos sair desse movimento místico. Vamos tomar um passe para se libertar das más influências. Não adianta, gente. Você pode tomar 300 passes. Se você não mudar, se nós não mudarmos a nossa vida interior e a nossa conduta moral, nós iremos permanecer nesse estado de obsessão e perturbação. E quando nós estamos nesse estado, nós também somos perturbadores e obsessores para muita gente encarnada. A gente sempre pensa de lá para cá, a gente nunca consegue pensar daqui para lá. Será que eu sou uma boa companhia? Os espíritos sabem exatamente o que vai no mundo íntimo. Então, não adianta a gente tentar nos enganar achando que estamos enganando aos amigos. E nem os encarnados a gente engana. Sabe esses contratempos para te desestruturar? Porque quando a gente se arvora ao trabalho do bem, a gente incomoda muita gente. Até os encarnados. As maiores lutas que a gente trava é com os encarnados, principalmente os espíritas. Porque os inimigos da doutrina, eles não estão fora, eles precisam estar dentro, infiltrados. O leviano dá boa gargalhada da nossa burrice. E os nossos irmãos mais sérios, eles acabam se lamentando, né, as nossas escolhas e tentam nos ajudar no que é possível. Porque, gente, os espíritos nobres, eles respeitam uma lei chamada livre-arbítrio, que é uma lei dada por Deus. Então, jamais eles vão interferir para tirar o nosso livre-arbítrio. Por mais que eles saibam que foi a pior escolha que nós poderíamos ter feito. Mas eles deixam porque isso faz parte do nosso aprendizado. Deus dá o livre-arbítrio, é a gente que escolhe. Agora é assim, a gente escolhe e sofre as consequências da escolha. Nós temos emoções, nós somos humanos. A condição humana, até porque as emoções é uma forma de defesa, de aprendizado. As emoções fazem parte do nosso processo de evolução. Agora, o sentimento já é o processamento dessa emoção, né? Então, como é que eu vou exteriorizar através de emoção, através de sentimento, a emoção da raiva? Então, é aí que está. Sentir faz parte, mas como eu vou administrar isso mostra a minha evolução. De que tipo de sentimento eu vou transformar? Como eu vou trabalhar isso dentro de mim? E é esse o nosso convite. É isso que a doutrina nos convida. Nesse nosso processo de evolução, a gente educar os sentimentos. Então, sentir, ok. O que eu vou fazer com ele é que me torna diferente. Gente, não se fala mal, principalmente de quem desencarnou. Como ele disse aqui, lembra? Que de desencarnado é mais difícil ainda você esconder. Então, que da nossa boca possa sempre sair palavras falando bem. Não abra a boca para denegrir a imagem de ninguém. Principalmente se já desencarnou. Se alguém vier falar, não fale não, meu irmão. Porque quando a gente fala, a gente atrai. Porque o pensamento é uma evocação. Influenciar não está batendo o martelo que vai realizar. É uma influência que você pode aceitar ou não. Porque quem bate o martelo somos nós. Eles dão uma sugestão, mas quem vai realizar somos nós. E a culpa é deles? A responsabilidade é nossa. Frequentemente são eles que vos dirigem, tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender da nossa sintonia. Sintonia é gostamos das mesmas coisas. Diz Jesus assim: conhece-se a árvore pelo... Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é má, a árvore é má. Então, todos nós temos capacidade de saber se o pensamento é bom ou ruim.
Então, o que nós temos que fazer sempre é avaliar o pensamento. Só é bom quando é bom para todos. Quando o bom é só para mim, já não é bom. Sempre que a gente estuda esse capítulo, a gente só pensa nos espíritos maus, né? A gente só pensa na influência perversa, essas coisas. Mas vamos parar e pensar também, todos nós somos espíritos e todos nós nos comunicamos. Então isso também serve para os nossos amores que retornaram à pátria espiritual. Mas que a nossa fala possa ser sempre de conforto, de amparo e de força. Nunca faça pedidos a um ente querido teu que retornou à pátria espiritual. Porque nós não sabemos a condição que está e se estaria em condição de nos ajudar. Então é hora sim de sempre mandando força, abraço, amparo, orando, esse sempre o movimento. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de meditação. Graça te damos. E até o próximo encontro. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.